A única coisa que você tem que fazer é se erguer e brilhar como uma vida plena, porque quando você está maravilhosamente bem, você fará o que for necessário. Então ele não vai perguntar como acordar de manhã e me sentir motivado. Você não deve ser uma pessoa motivada. Geralmente quando dizemos que alguém está motivado, isso significa que essa pessoa tem uma programação própria. A vida não tem programação. É você que precisa ser uma vida plena. Um gafanhoto está tentando ser um gafanhoto pleno. Uma minhoca está tentando ser uma minhoca plena. Um pássaro está tentando ser um pássaro pleno. Uma árvore está tentando ser uma árvore plena. Um ser humano deve se esforçar para se tornar um ser humano pleno. Isso é tudo que nos interessa. Mas cada um de nós começa a criar a sua própria programação e fazer todo tipo de coisa. Não, você é somente um pedaço de vida. Não se leve muito a sério. Porque antes de você e de mim, um número incontável de pessoas veio e se foi. Sim ou não? Onde elas estão? Todas essas pessoas. Você acha que elas eram todas idiotas? Elas eram todas idiotas e morreram? É isso? Não, elas também eram como você. Talvez também eram oficiais, talvez reis, eram mais do que você. Todo tipo de coisa. Agora todos são solo superficial. Este também se tornará solo superficial. Apenas por algum tempo, a vida é uma pequena centelha. Quantos anos tem o seu filho, senhor? 25. Então, 27 anos atrás, onde ele estava, senhor? Então, se alguém não está aqui, dizemos que está morto, não é? 27 anos atrás, ele estava morto? Vamos dar 100 anos a ele, senhor. 80 anos mais tarde, ele estará morto novamente? Sim ou não? Então, 27 anos atrás, quanto tempo fazia que ele estava morto, senhor? Muito tempo. Então, 85 anos depois, ou 80 anos depois, por quanto tempo ele estará morto, senhor? Por muito tempo. Então, todos nós estaremos mortos por muito tempo. Nós estamos vivos apenas por um breve período de tempo, sim? Um período de tempo muito breve. Nós estaremos mortos por muito tempo, quero que você veja isso por essa perspectiva. Durante quanto tempo você vai estar morto? Você nem consegue imaginar? Então, digamos que por 10 mil anos estaremos mortos, ou por 100 mil anos estaremos mortos, ou por 1 milhão de anos estaremos mortos, certo? Quanto tempo você está vivo em comparação a isso? É muito, muito breve. O que você chama de vida é uma breve centelha. A única coisa que você precisa fazer é se erguer e brilhar como uma vida plena. Quando algo for necessário para as coisas à nossa volta, faremos aquilo naturalmente, porque quando você está se sentindo maravilhosamente bem, você faz o que for preciso, não é? Quando você estiver infeliz, você estará motivado. Sim. Diga-me, quando você está muito feliz, você já olhou para si mesmo? Quando você está se sentindo feliz e maravilhoso, você está disposto a fazer qualquer coisa por qualquer pessoa? Você se desdobra se for necessário, sim ou não? Quando você está um pouco frustrado, como é difícil. Portanto, não ensine aos seus filhos a se motivarem com algo. Tudo isso é bobagem que vem do Ocidente, todos aqueles livros de autoajuda barata. Motivar-se, ganhar confiança, acreditar em si mesmo. Você acreditou em Deus e destruiu tanto deste mundo. Agora que você acredita em si mesmo, o que você vai fazer? Todo esse lixo está vindo do Ocidente. Você não precisa se motivar. Você só precisa ver se este está vivo da forma mais plena possível agora. Se estiver totalmente vivo, ele fará tudo o que puder, não é? O que não puder fazer, de qualquer maneira, ele não fará. Se você observar um pássaro de manhã, há pássaros aqui, sabe? De onde o senhor é? Delhi? Tamil Nadu, Chennai. Em Chennai talvez não haja pássaros, exceto o caca. Então aqui, se você vê um pássaro, senhor, um passarinho, de manhã ele está fazendo tudo o que pode fazer, não é? Olá? Tudo o que ele pode fazer, ele não poupará nada. Isso é tudo que você tem que fazer. Tudo o que você pode fazer. O que você não pode fazer está perfeitamente ok.
Uma minhoca não pode fazer o que um pássaro faz, um pássaro não pode fazer o que um elefante não pode fazer o que nós fazemos, sim ou não? Mas devemos fazer o que podemos fazer. O que não podemos fazer não importa. O que podemos fazer deve acontecer. Para isso, tudo o que é necessário você deve entender, a vida é uma centelha muito breve, é apenas bup, 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 e lá se foi. Sim ou não? Antes que você saiba o que está acontecendo, você terá ido embora, a menos que você seja infeliz. As pessoas infelizes têm uma vida longa. Só elas sentem que a vida é longa. Se você está muito alegre, puf, ela vai embora antes que você saiba o que está acontecendo. Você já notou que em um dia específico você está muito feliz? 24 horas se passam assim? Um pouco infeliz, 24 horas parecem 10.000 anos? Sim ou não? Portanto, o tempo é uma experiência muito relativa. Mas se você comparar com a quantidade de tempo em que você estará morto por milhões de anos. Você está vivo apenas por alguns, muito pouco. Desta vez, não seja motivado por nada. Tudo o que você precisa fazer é se tornar uma vida plena. Um moço de 24, 25 anos, ele não deveria se tornar um ser humano motivado. Ele deve ser apenas uma explosão de vida. Então ele não perguntará, como acordar de manhã e me sentir motivado? Com o que você está motivado? Com nada. Se você estiver vivo, você vai pular da cama, não é? Mas agora a forma como comemos, a forma como respiramos, a forma como fazemos as coisas, os intoxicantes e todo o resto, geralmente o corpo quer morrer. Ele não quer estar vivo. Gente, sabe, vem tudo do Ocidente. As pessoas criaram essa moda. Como é mesmo? Graças a Deus é sexta-feira. As estatísticas mostram que 70% dos americanos odeiam seus trabalhos. Não desgostam, odeiam. Se durante 5 dias você faz algo que odeia, não sei como você aproveita o fim de semana. Tudo o que acontece no fim de semana é que você está exausto. Ou você está bêbado, ou está drogado, ou está consumindo alguma coisa, ok? Fora isso, nenhuma grande alegria contagiante está acontecendo, certo? Sim ou não? 70% das pessoas odeiam seus empregos. Como você vive assim? Por que diabos você está fazendo algo que você odeia, em primeiro lugar? Se você não gosta de fazer o que está fazendo, você não deveria fazê-lo? Sempre haverá alguém que o fará. Olá? Uma pessoa veio a mim, ele está liderando uma empresa multinacional, um diretor internacional. Ele veio num estado angustiado e, Sadhguru, eu não aguento mais isso, eles estão me pressionando muito todos os dias, eu não aguento mais isso. Então eu olhei para ele, levantei minhas mãos e disse, que você seja demitido. Sadhguru, Sadhguru, o que você está dizendo? Eu disse, ei cara, você está sofrendo tanto? Qual é o sentido? Pelo menos se você for demitido, você pode ir caminhar na praia. Talvez uma outra pessoa faça esse trabalho com um pouco mais de alegria do que você. Você acha que é você quem está girando o planeta ou o quê? Olá? Qual é a dificuldade? Você está girando o planeta? Você está empurrando o planeta ao redor do Sol? Tudo é gratuito, não é? Olá? Tudo é gratuito? Tudo o que você precisa fazer é ser uma vida plena. Não se encha de tantas ideias, filosofias, sistemas de crenças, pensamentos estúpidos e emoções com as quais você fica constipado e se torna menos do que você é. Não, você nunca deve ser menos do que pode ser, não é? Você não precisa ser tão bom quanto uma outra pessoa e nunca poderá ser, porque todo mundo é diferente. Mas você não deve ser menos do que você pode ser. Então, você não precisa de motivação para isso, você precisa de vitalidade. Aos 25, se você não está super vivo, você precisa de um pouco de ignição. Chennai. Chennai geralmente está viva de manhã bem cedo. Não é como Bangalore. Bangalore acorda às 10 horas. Chennai está viva às 5 horas da manhã, geralmente. Portanto, não motive seus filhos, não é necessário.
Você tem que ver se eles estão alegres e vivos. Dessa maneira, o corpo e a inteligência deles funcionarão da melhor maneira possível. Eles vão só ficar felizes e não vão fazer nada? Me diga, você está disposto a fazer mais quando você está feliz ou você está disposto a fazer mais quando você está infeliz? Quando você está feliz, você está disposto a fazer qualquer coisa que seja necessária, não é? Você está disposto a abrir mão da sua comida, do seu sono e fazer o que precisa ser feito quando você está muito feliz, não é? Quando você está infeliz, como é difícil fazer com que você faça algo? Sim ou não? Então, uma esposa mandou um telegrama para o seu marido, que estava em um treinamento de 3 meses para se tornar um oficial, sabe? Ela enviou um telegrama. Comece a se preocupar, o resto seguirá em uma carta. Não faça isso consigo mesmo. Aos 25, se você começar a se preocupar, o resto virá a seguir. Se você está se sentindo tenso, ansioso, a sua própria inteligência se voltou contra você. Se você entender que toda a experiência humana vem de dentro, por que é que você não se engenha à perfeição? Engenharia interior significa, essencialmente, chegar a um estado onde todas as faculdades de ser humano trabalham para você. Inner Engineering Online is now available in 11 languages. Eles me dizem que essa palavra paternidade ou pais só passou a circular por volta de 200 anos atrás, e mais ou menos naquela época, um certo John Walmot, o conde de Rochester, disse algo significativo. Ele disse: antes de me casar, eu tinha 6 teorias maravilhosas sobre como ser pai, mas agora eu tenho 6 filhos e todas as teorias se foram. Infelizmente, de alguma forma, as pessoas foram levadas a acreditar que todas as crianças nascem inadequadas e temos que tornar elas adequadas. Não. Então, o que devo fazer sendo seu pai ou sua mãe? Eu quero que você olhe para trás e veja, quando você tinha 5, 6 anos de idade, qual seria o melhor tipo de pai e de mãe para se ter? Se você olhar para trás, você saberá muito claramente. Se você é pai ou mãe, o importante é, por favor, não fique em um grande pedestal. A única qualificação que você tem é que você veio para cá alguns anos antes. Esse é o único erro que você cometeu. Sim? Quando você diz, eu queria ser jovem, o que isso significa é, eu cometi o erro de chegar muito cedo. Portanto, essa é a única qualificação que os adultos têm, que chegaram aqui alguns anos antes do que os mais jovens. Isso não qualifica você para dar conselhos sobre tudo no universo. Não qualifica. Se você admitir sua ignorância com jovens e especialmente com as crianças pequenas, eles se tornarão seus amigos íntimos. Caso contrário, eles olham para você como se você estivesse acima deles, porque eles têm que olhar assim. Existe um negócio de hierarquia, e é claro, todo mundo odeia essa hierarquia, porque ao olhar para cima o pescoço dói, sabe? Ninguém gosta disso. Porque, ao tentar se colocar acima, você está perdendo a possibilidade de ser um bom amigo. Se você não é um bom amigo, eles não buscarão seu conselho. Eles não estão apenas na vizinhança. Agora, globalmente, eles buscam respostas, ok? Você não sabe onde está o amigo deles. O amigo deles está em Timbuktu agora, não na vizinhança. Um relacionamento só é possível quando você não está no púlpito, você está abaixo, no chão, como todo mundo, com os mesmos 2 pés. Somente assim é possível, somente assim existe amizade. Quando há amizade, há espaço para a correção. Quando não há amizade, você pode falar o que quiser, ninguém vai ouvir mesmo.
E se você continuar dando conselho após conselho, eles farão o contrário, apenas para irritar você. Muitos filhos fazem as coisas simplesmente porque isso enlouquece os pais. Sim ou não? Eles estão fazendo isso apenas para enlouquecer os pais, eles apenas se divertem, porque esses conselhos e conselhos e conselhos... Conselhos são repugnantes, ninguém gosta de conselhos. Mas, se houvesse um vínculo de amizade, naturalmente eles ouviriam. Isso é o que se deve conquistar. Os pais e professores devem conquistar a amizade da nova geração, ao invés de pensar que só porque você chegou alguns anos antes você conhece o universo. Não existe isso. Então pare de aconselhá-los. Apenas seja amigo deles, brinque com eles, vá ao cinema com eles, ouça o seu tipo de rap, dance com eles. Você verá que eles vão gostar de você. Haverá um relacionamento. Uma vez que existe um relacionamento, você pode fazer alguma coisa, você pode influenciar eles. A primeira e mais importante coisa que precisamos entender é: filho não significa um projeto personalizado. Estamos fabricando a próxima geração de pessoas. Aqueles que decidem ter filhos devem ter tempo dedicado ao filho, não encaixando aqui, 10 minutos aqui, 10 minutos ali. Você deve ter tempo de dedicação integral, porque se trata de tornar a próxima geração melhor do que nós somos. Não tem nada especial a ser feito, você não precisa comprar um brinquedo sequer. Você só precisa gastar tempo, só precisa expor eles à natureza, só precisa expor eles a várias formas de criação. Mas, só para se livrar da criança, você comprou um iPad para ela quando ela tinha 5 anos? Veja, você compra um iPad para ela quando ela tem 4 ou 5 anos. Não pense que é por causa do seu amor. Você está sendo estratégico, você quer se livrar dela. Livrar-se dela significa que ela abre algo e algo está acontecendo infinitamente no iPad, para que você possa tratar de seus assuntos da maneira que você quiser. Eu não acho necessário que tais pessoas tenham filhos, a menos que você esteja disposto a dedicar tempo. Você não deve cometer esse crime. Não é necessário. Mas uma vez que você tenha, você precisa dedicar tempo. E antes de tudo, você precisa se firmar. Você deve se tornar aquele tipo de pessoa que a criança vai admirar e vai amar estar junto. Então, até mesmo o tempo pode ser ajustado. Se eles realmente estão admirando você, 5 minutos valem 5 dias. 5 minutos de contato são como 5 dias. Nada para ensinar. O que há para ensinar? O que há para ensinar? O que você sabe sobre a vida que a criança não sabe? Estou perguntando. Truques de sobrevivência, não os ensine muito cedo. Esse é um problema sério. Hoje em dia, acho que é um pouco menos do que costumava ser. Crianças de 3 anos, eles estão perguntando: o que você quer se tornar? Eu quero me tornar piloto. Eu quero me tornar um soldado. Hoje em dia, todo mundo quer, todos os meninos querem ser soldados porque esse é o jogo que eles estão jogando. Porque eu vejo nesses jogos, significa que a cabeça de alguém cai. Eles podem se tornar Jihad Jones. Porque desde a infância eles estão arrancando a cabeça das pessoas. Então, ao que você quer expor seus filhos é algo que todo pai e toda mãe precisa pensar, porque é a exposição, não é o ensino moral que vai colar, é a exposição a que a criança foi exposta, que realmente vai se perpetuar ao longo da vida dela. Você deve expor elas a todas as coisas positivas e maravilhosas. Coisas positivas não significa certo contra errado, simplesmente vida do jeito que é. Acho que, se as pessoas querem ter filhos, isso pode soar extremo, mas eu diria que pelo menos por 2 meses em um ano, quem tem filhos deve se retirar para um espaço natural. Não morar em tocas na cidade ou naqueles apartamentos como ninho de pássaros. Eles devem ir ao menos por 2 meses. Tudo bem, mesmo que você tenha que morar em uma barraca em algum lugar, mas eles devem viver na natureza, as crianças. Muito, muito, muito importante.
Se você quiser ter seus filhos fisicamente, mentalmente saudáveis e equilibrados, o que é o mais importante, os pais pensam que todas as coisas que não puderam fazer, eles devem alcançar por meio dos filhos. Então eles deveriam ter criado cavalos de corrida. Eles não são uma extensão das suas ambições. Não são e não precisam ser. Então, é assim porque as pessoas pensam que elas são donas dos filhos. Não, eles não são sua propriedade. Acho que hoje em dia eles estão dizendo a você, a geração mais velha hesitou em dizer isso. Essa geração, quando eles têm 10 anos, estão dizendo a você, você não tem nenhum direito de me dizer o que fazer. Então isso significa dizer que você não diz nada a eles? Não, é da sua conta ver, porque se você não os orientar, outra pessoa na rua irá. Ou alguém vai fazer de longa distância na internet, todos os tipos de criaturas estão por aí, certo? Portanto, sim, para protegê-los, para nutri-los, para permitir que explorem suas possibilidades, é seu dever fazer isso enquanto pai e mãe. Mas a preocupação dos pais talvez seja o que vai acontecer, o que vai acontecer. Me diga, quando você sente medo, isso é fantástico? Olá? É uma das emoções mais terríveis que você pode sentir. Por que estamos pensando que devemos ter medo do nosso futuro, não apenas do seu futuro, de tudo que você faz e até mesmo medo de Deus, certo? Medo de tudo. Qual é o sentido? Não existe isso. Não existe isso de que essa geração deva ser uma extensão da geração anterior. Essa geração deveria fazer algo que a geração anterior não poderia imaginar. É aí que existe um propósito para essa geração, não é? Caso contrário, qual é o sentido? Se você vai fazer as mesmas coisas. Se você quiser que seus filhos considerem as sugestões que você está dando, não tente disciplinar eles. Se funcionar, se você tentar disciplinar eles e funcionar, infelizmente significa que você tem filhos burros. Se eles forem inteligentes, simplesmente não funcionará, realmente. Não é? Você não gosta disso? Se eles forem apenas crianças burras e indefesas, vai funcionar. Caso contrário, com disciplina de repressão, não funcionará. Sim, aqui e ali, talvez você bata um pouco o pé no chão, mas esse direito também você só consegue porque você construiu um relacionamento. Você construiu um relacionamento amigável, muito próximo, então em algum lugar você pode usar o privilégio de ser mais velho do que elas e bater o pé sobre algumas coisas, mas você não pode disciplinar elas, você deve tirar essa ideia da sua mente, porque não funcionará. Se elas não gostam da sua disciplina, daqui a alguns meses apenas, elas não gostarão de você. Se daqui a alguns anos elas odeiam sua disciplina, então você deve saber que muito tempo depois elas também vão odiar você. Não há dúvida sobre isso, não é? Portanto, não se coloque nessa situação. O mais importante é proporcionar a ela uma atmosfera que seja alegre, amorosa e inspiradora, inspirando ela a se erguer e encontrar todo o seu potencial. Se essa atmosfera for proporcionada, você realmente não precisa se preocupar com a disciplina. A disciplina acontecerá por si só. Disciplina não significa controle. Disciplina significa que você está focado no conhecimento. A palavra disciplina em inglês significa aprender ou aprendizado. Então, quando você diz eu sou disciplinado, isso significa que você está sempre disposto a aprender, que você não está preso a um modo. Portanto, disciplina não é apenas fazer algo de alguma maneira, mas que você está disposto a aprender como fazer tudo melhor. Então, se você está constantemente se esforçando para fazer tudo melhor, você é disciplinado. Você está apenas fazendo algo de uma maneira particular. Isso não é disciplina. Se você trouxer práticas de yoga para a vida de uma criança, não há como ela não ser disciplinada. A disciplina acontecerá para ela. Esse é o erro, ou essa é a falha fundamental nos sistemas educacionais de hoje, que achamos que precisamos preparar as pessoas para algo
Não precisamos preparar as pessoas para nada. Precisamos apenas tornar as pessoas flexíveis e aguçar sua inteligência, aguçar sua percepção. Tudo o que vier a ser necessário, faça aquilo. A única coisa é que você tem que tornar a inteligência humana de tal forma que seja flexível, e ela captará rapidamente o que está ao redor. A percepção é aguçada, a inteligência é aguçada, mas você não se torna um bloco de concreto, que eu sou um engenheiro, eu sou um médico, eu sou isso, eu sou aquilo. Você se tornando um bloco de concreto, você não poderá mudar a si mesmo. Significa dizer que nenhum assunto precisa de treinamento? Sim, será preciso. Muitos assuntos precisam de conhecimento especializado que requerem um certo nível de aplicação e treinamento. Não estou questionando isso, mas você não precisa fazer isso desde cedo. Agora, desde os 3, 4 anos de idade, eles estão dizendo, eu vou me tornar um engenheiro de TI, eu vou me tornar uma startup, agora é tudo startup. Ou um médico, engenheiro, tudo era médico há um tempo, depois foi um pouco para engenheiro, agora computador, agora startup. Quantas startups faliram no país? Muitas, infelizmente. Porque você não precisa de uma cultura de startup, cultura de engenharia, algo assim. O que você precisa é que você seja uma geração em busca de soluções. Deixe seus filhos fazerem algo que você não poderia sonhar. Se você atingiu um certo nível de sucesso, você cuidou do pão para seus filhos, então deixe eles viverem uma vida onde eles não tenham que pensar no pão. Ou seja, eles não vivem para a sua sobrevivência, eles vivem para criar algo que é maravilhoso para si e para todos os outros. Ainda ontem alguém estava me perguntando em uma reunião em que eu estava, Sadhguru, eu tenho um menino de 14 anos. Um menino de 14 anos é um problema, eu sei. Porque eu fui um menino de 14 anos, um dia. Eu fui. Eu sei que ele é um problema. A senhora estava em lágrimas. Eu tenho um menino de 14 anos. Eu entendo. Eu disse, não diga mais nada, eu entendo. Um menino de 14 anos. Então a questão é, quando você tinha um filho, quando ele era um bebezinho, mumumu, mumumumu, você adorava porque você podia torcer e virar e brincar com ele da maneira que você quisesse. Sim? Aí ele se tornou uma criança de 3 anos e engatinhava por todo lado. Você também engatinhava com o bebê, você brincava com o bebê, você tentava falar com eles, gugu dadá, esconde-esconde, tudo aquilo. Tudo era legal. Então ele cresceu, agora ele se tornou um garoto de 14 anos. O que isso significa é que ele está tentando ser ele mesmo. Ele quer ser um homem, ele está com pressa. Mas você ainda quer fazer mumumu para ele. Quando você engatinhou com ele quando ele tinha 2, 3 anos, ele também gostava. Mas agora ele quer swingar. Você também deve swingar com ele. Mas você ainda quer engatinhar. Você ainda quer fazer mumumu. Não funciona. A melhor coisa, se você quer ter algum valor para seus filhos, sejam eles seus próprios filhos biológicos ou se eles estão estudando com você, o mais importante é que quando eles te virem, eles devem dizer, uau, eu quero ser assim. Sim? Você deve se tornar esse tipo de pessoa. Você não precisa dizer nada. Você se torna esse tipo de pessoa. Todo mundo quer ser como você. Você deve aprender a dançar como eles, você deve gostar de cantar como eles, você aprende a falar como eles. Então eles dirão, uau, é assim que eu quero ser. Uma vez que eles quiserem ser como você, não haverá problema em fazer isso acontecer. Sim? Muito simples. Portanto, você deve fazer com que eles se apaixonem por você. Não exigir coisas. Você deve fazer com que eles se apaixonem por você. Isso é o que você precisa fazer. Se alguém tem que se apaixonar por você, o que você deve fazer? Você deve brilhar um pouco. Olá? Sim ou não? Você deve brilhar um pouco.
Então, durante o jogo, quando tem algum momento crítico, eu costumo ficar muito tenso. Então, estávamos falando que a responsabilidade é ilimitada. Se estou consciente, talvez eu possa evitar isso. Mas se não estou, às vezes fica indo e vindo. Mas se não estou consciente, se fico tenso, existe alguma maneira de sair disso imediatamente? Veja, o que é tensão? Vamos entender isso. Você pode chamar de tensão, você pode chamar de estresse, você pode chamar de depressão, você pode chamar de transtorno bipolar, você pode chamar de tristeza, ou você pode chamar de loucura. Tensão ou estresse significam, na verdade, uma quantidade limitada de loucura. É uma pequena variação, quero dizer, é uma pequena amostra que você está tendo da loucura, não é? Essencialmente, seus pensamentos estão bombardeando-o num ritmo com o qual você não consegue lidar. Suponha que você pense, estou representando a Índia. É muita tensão, a expectativa de 1,4 bilhão de pessoas na sua cabeça irá matá-lo, ok? A expectativa dos seus pais irá matá-lo. Não se preocupe com essas coisas. Você só precisa fazer esta única jogada bem feita, não é? A tensão está vindo porque estou vencendo, estou perdendo, receberei o troféu, não receberei, receberei isso. O que acontecerá comigo quando eu voltar? Com tudo isso, você será menos do que é. Esse é o único crime que você pode cometer quando estiver jogando, ser menos do que você é. Se alguém for melhor do que somos, ele vencerá o que fazer? Olá? Está tudo bem. Alguém é melhor do que somos, ele vencerá. O que podemos fazer em relação a isso? Mas sermos menos do que somos, isso é um crime. Esse crime, se você não o cometer, o resto está ok. Sei que é um treinamento feito no mundo inteiro. Como esse Prajnananda quer vencer todos os jogos de xadrez do mundo? Não faça isso. Não tente vencer todos os jogos no mundo. Esta única jogada, você deve fazê-la bem, isso é tudo. Olá? Como você pode vencer todos os jogos no mundo? Somente nos seus sonhos você pode fazer isso? Olá? Na realidade, você só pode fazer uma jogada de cada vez, não é? Eles nem mesmo permitem duas de uma vez, não é? Só uma. Então você só tem que fazer uma única jogada inteligente. Você não tem que fazer a próxima e a próxima. Bem, você tenta prever onde, o que ele irá fazer, certo? O que ele irá fazer, você pode prever até certo ponto, mas você ainda não sabe. Você ainda não sabe. Você pode estar esperando que ele faça uma jogada muito inteligente, pode ser que você faça uma jogada idiota. Mas se estiver pensando que ele é muito inteligente, que você tem de ser mais inteligente do que ele, você deixará passar a jogada idiota e esse será o maior erro, não é mesmo? Então, para isso, o que você precisa fazer é estar consciente. Estar consciente significa... Quanto mais... Veja, essa é a natureza da mente. A razão pela qual a mente das pessoas está acelerada à frente delas é tipo... A razão pela qual uma pessoa corre para o banheiro a cada 5 minutos é porque ela comeu algo estragado. Sim ou não? Então, se você comeu algo estragado, uma maneira de parar isso é tomar um comprimido, fazer isso, fazer aquilo e vai parar. Essa é uma maneira, se for uma emergência. Mas a coisa mais significativa a se fazer é, pare de comer aquela comida estragada que faz mal a você. Então, o mesmo serve para a sua mente. A comida estragada que você pode comer é você se identificar com aquilo que não é. Quando digo isso, nós passamos pelo programa Engenharia Interior, o corpo, a mente e tudo, nós acumulamos, não é? Você é jogador de xadrez, você acumulou isso durante um período de tempo, você nasceu jogador de xadrez? Não. Então apenas sente-se aqui como uma vida e olhe para isso da melhor maneira possível. E o que percebemos, percebemos. O que não percebemos, não percebemos, não é? Mas nossa habilidade de perceber alguma coisa é imensamente reduzida no momento em que temos um nível desnecessário de processo de pensamento. Então, você lida apenas com uma jogada de cada vez. Quando você pratica todas as jogadas, seja como for. Mas quando estiver jogando apenas uma jogada, esta jogada, se você a fizer bem, e esperar para ver o que a outra pessoa fará, isso é tudo, não é? E quando a outra pessoa o fizer, não tenha nenhuma conclusão de que ele é um grande jogador, nem mesmo olhe na cara deles. Esse é um grande jogador, esse é um idiota, esse é isso, esse é aquilo. Não faça nada disso. Apenas olhe para este, onde ele está posicionando. É tudo o que importa, não é? Então, estou dizendo que sua presença mental no jogo é mais importante do que qualquer plano que você tenha traçado. Todos esses planos e coisas são para flexibilizar sua mente, de modo que você esteja familiarizado com tudo.
Você está familiarizado com todas as coisas que podem acontecer no tabuleiro antes de ir para lá? De quantas milhões de maneiras eles podem fazer? Na medida do possível, você está tentando descobrir isso antes do jogo. Mas quando você se senta para o jogo, é apenas uma de cada vez, não é? Porque se você não conhece o jogo e você se senta lá, é claro que o jogo é diferente. Você conhece o jogo. Agora, tudo o que você tem que fazer é ficar alerta para o que está acontecendo. Para isso, você não precisa de nenhum grande plano. Bom, talvez você tenha descoberto qual é a tendência natural dele, como ele joga a outra pessoa, e assim o que você deveria fazer, mas esteja consciente disso, não dê muita importância a isso, porque ele pode surpreendê-lo. Ele pode surpreendê-lo com uma jogada brilhante, ou pode surpreendê-lo com uma jogada estúpida. As duas coisas acontecem, não é? Uma jogada brilhante, se ele a fizer, como contra-atacar? Deveríamos ter pensado nisso. Mas se ele fizer uma jogada estúpida, se você deixar passar, isso significa que vocês serão dois idiotas, não é? Olá? Porque você está sempre esperando que aquela jogada estúpida venha? Então, não pense em todas essas coisas, você apenas presta atenção, isso é tudo. A atenção humana é de extrema importância. Não o pensamento humano, a atenção humana. Você quer bater na bola? Você quer fazer essa jogada? Sua atenção, ou quão aguçada ela é, isso é tudo o que importa, não é? Os pensamentos e grandes desejos que você tem não importarão, então nunca tente ser um campeão, estou dizendo. Apenas seja um grande jogador de xadrez, os outros dirão que você é um campeão. Isso é maravilhoso. Se os outros dizem que você é um campeão, isso é algo maravilhoso, gostaríamos de ver isso. Mas se você pensar, eu sou um campeão, isso é uma coisa idiota. Não é? Vamos fazer assim. Então, Sadhguruji, também temos algumas perguntas feitas online que chegaram para nós. Então, temos uma pergunta de Erin Hestrong. Ele, apenas para dar um pouco de contexto, nós vimos o vídeo. Sadhguruji correndo nos Himalaias, jogando bola, jogando cricket. Portanto, nesse contexto, como você se mantém ativo o tempo todo? Ativo o tempo inteiro? Você não deve estar ativo todo o tempo? Se a vida requisitar, as pessoas me perguntam, Sadhguru, como você é ativo desse jeito? Porque geralmente meu horário de trabalho é algo em torno de 18 a 20 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias sem parar. Por muitos anos vem sendo assim. Por quê? Por quê? Ei, eu estou reclamando e o sujeito está aplaudindo. Então as pessoas seguem perguntando como você se mantém assim, como você faz isso. Veja, essencialmente eu sou preguiçoso. É apenas que a situação do mundo requer ação. Se dependesse de mim, eu fecharia meus olhos e ficaria sentado. Sou feito dessa natureza, se eu fechar meus olhos, posso me sentar assim até cair morto. Sério? Eu não tenho necessidade de ação, não estou tentando me manter ocupado. Há muito a ser feito, então você precisa fazê-lo. As pessoas me perguntam, Sadhguru, qual é seu sonho? Qual é o seu sonho? Eu digo, meu sonho é o dia em que ficarei desempregado. Esse será um grande dia, pois quando eu estiver desempregado, isso significa que todo mundo estará se sentindo fantástico. O que mais você quer? Sonho concretizado? Então, a ação não é algo que você decide. Você apenas decide sua intenção. A ação é o mundo quem decide o quanto precisa. Eu estou, vocês sabem, nesses fóruns econômicos e tal, estou no Fórum Mundial de Economia. Um cara de uma das escolas de negócios, da Escola de Negócios de Harvard, esse professor vem, você é aquele incrível plantador de árvores? Eu respondi, não sou plantador de árvores. Ele disse, não, você plantou aquelas milhões de árvores? Sim, eu plantei, mas não sou plantador de árvores. Ele me perguntou, então o que você faz? Eu respondi, eu faço as pessoas florescerem. Não planto árvores, mas estou plantando árvores, pois está faltando a droga das árvores onde elas deveriam existir. Onde elas deveriam estar, elas não estão. É assim, 2 homens estavam trabalhando na rua. Um deles está cavando buracos, atrás dele outro homem vem e fecha e assim vai. Pessoas passam dirigindo e veem essa atividade ridícula. Um homem cavando o buraco, outro homem tapando o buraco. Então elas param e dizem, ei, o que estão fazendo aí? Por que estão trabalhando assim? Um cava, o outro fecha? E os homens dizem, não, o cara que fica entre nós está de licença, ele é quem planta as árvores.
Ele não está, estamos fazendo a nossa parte. Então várias pessoas estão fazendo trabalhos desse jeito. Estou fazendo o meu trabalho. Você não tem trabalho neste planeta? Se o planeta precisar de trabalho, se o mundo precisar de trabalho, nós o faremos. Do contrário, por que eu deveria pensar que esse é meu trabalho? Sadhguru, qual é a sua missão? Eu respondo, não tenho missão, só estou brincando um pouco por aí. Porque você não tem que ter a sua própria missão. A vida tem sua própria missão? De certa forma, se você puder assisti-la e servi-la, é isso que é? Por que você tem que ter sua própria missão? Você é algum tipo de tirano? Todos os missionários são tiranos de certa forma, mesmo sem saber? Sim, aqueles que pensam que têm uma missão. Não há missão, o que for necessário você faz. Especialmente quando você estuda numa escola de negócios e consegue uma certa competência para gerenciar as coisas ou criar coisas. Você deve criar o que é necessário. Não criar alguma baboseira e empurrar para as pessoas? Sim? Sim ou não? Você deve ver como fazer a vida melhor, como resolver situações que são problemáticas para muitas pessoas. Você deve procurar soluções e soluções para situações existentes, mas claro, existem especialistas que estão criando novos problemas. Então você nunca ficará sem problemas, acredite em mim. Você deve apenas criar soluções, não entrar no modo missão. Isso é para Mussolini. Nunca coloque ninguém acima ou abaixo de você. Apenas aprenda a olhar para a vida como ela é. Você navegará por ela sem esforço. Sadhguru, durante toda a escola e a faculdade, nos ensinam a dar importância a nós mesmos. Amor próprio, autoconfiança, autoestima. O que é esse amor próprio? O que está acontecendo na sua escola? Na sociedade, quero dizer de modo geral. Eles nos ensinam a dar importância a nós mesmos a tal ponto que já não sabemos mais como ser humildes. Então você pode nos dizer como podemos voltar a ser humildes? Veja, não é necessário ser humilde. Nem é necessário ser arrogante. Já que você está me fazendo essa pergunta, deixe-me contar. Minha filha viajou comigo, sozinha comigo no carro, quando tinha 3 meses e meio de idade. Eu dirigi por todo o país, com essa bebezinha no carro. Então ela cresceu na casa de muitas pessoas. Eu estabeleci uma regra porque todo mundo, esse é o problema com os adultos, quando vem uma criança. Eles pulam em cima dela como animais predadores. Eles querem ensinar alguma coisa. É tão... Todos querem ensinar 1, 2, 3, 4, ou A, B, C, D, ou Maria tinha um carneirinho. Eu disse, olha, não quero que ela aprenda A, B, C, 1, 2, 3, nem me importo se Maria tinha um carneirinho ou não. Então, uma regra, você pode brincar com ela. Ninguém vai ensinar nada a ela. Então ela cresceu feliz. Quando tinha 18 meses, já falava fluentemente 3 línguas. Porque ninguém ensinou nada a ela, ela estava ouvindo. Ela não estava cantando Maria tinha um carneirinho. Sem rimas, sem língua, sem matemática, apenas a vida. Achei que nunca a colocaria na escola, mas o único motivo foi porque, sabe, gente da idade dela, é importante. Então, ela foi para a escola e quando tinha uns 12 anos, um dia chegou em casa um pouco abalada com o que aconteceu na escola. Então ela disse, você está ensinando todo mundo tantas coisas, não está ensinando nada para mim. Eu disse, veja, não sou conhecido por fazer coisas sem ser solicitado. Agora que você veio, vamos ver. Veja, isso é tudo o que precisa saber. Nunca coloque ninguém abaixo ou acima de você. E ela me olhou assim, meio que e você, desse jeito. Eu disse, nem mesmo eu. Se me colocar acima, você jamais saberá quem eu sou. Se me olhar como acima, provavelmente vai fazer uma foto de mim e me pendurar na sua parede. Mas vai deixar de saber tudo aquilo que eu sou. Você deve me olhar como eu sou. Não coloque acima. Nunca coloque ninguém acima, nunca coloque ninguém abaixo de você. Isso parece muito simples, mas tente e veja.
Na sua mente você já decidiu o que é bom, o que é ruim, o que é alto, o que é baixo, o que é virtude, o que é pecado, o que é imundície, o que é riqueza. Tudo já está determinado. Depois que você faz isso, não tem como. Você não pode olhar nada como se estivesse acima ou abaixo de você. O que você pensa ser ruim, coloca abaixo. O que pensa ser bom, coloca acima. Se você remover isso e apenas aprender a olhar para a vida como ela é, você navegará sem esforço pela vida. Sem esforço. Nesse momento, esse é o problema. Você coloca algumas pessoas acima, coloca algumas pessoas abaixo e tenta ser humilde com elas. Não é necessário ser humilde. Trate todo mundo com a mesma dureza que trata a si mesmo. Isso se você se trata de forma dura. Se você se bajula, tente com os outros, aí você vai se cansar, aí vai tratá-los duramente de qualquer jeito. Sim. Então, isso é simples. Estou dizendo a você a mesma coisa que disse a ela. Funcionou milagrosamente para ela. Nunca coloque ninguém acima. Nunca coloque ninguém abaixo. Apenas veja tudo como é. Esse é o fundamento desta cultura. Se você vai ao templo, o que faz? Oi? O que você faz? Se você alguma vez foi a um templo, o que faz? Namaskaram. Se você vê um homem, o que faz? Namaskaram. Se vê uma mulher, o que faz? Namaskaram. Se vê uma árvore, o que faz? Namaskaram. Se vê uma pedra, o que faz? Namaskaram. Uma vaca, cobra, burro, macaco. Todos, Namaskaram. Por quê? Fundamentalmente é isso o que significa. Isso se chama Vairagi. Vairagi significa não quer. Vairagi não quer dizer abandonar a vida e ir para algum lugar. Não existe lugar para ir. A menos que você vá com aquele cara para o espaço sideral. Vão mandar você com passagem só de ida, pelo que sei. Fora isso, para onde é que se vai? Onde quer que você vá ainda é vida, não é? Então, Vairagi significa isso. Literalmente significa, Vairagi quer dizer além da cor. Significa que você se tornou transparente. Se você é transparente, toda a dimensão da vida pode passar por você. Mas deixa você intocado. Você pode lidar com a vida até o ponto que quiser. O que você pode lidar, você lida. O que não pode, não lida. Mas na sua vida, se você não faz o que não pode fazer, isso não é um problema. Mas se você não faz o que pode fazer, você é um desastre. No momento em que você acha que algo é bom, que algo é ruim, que alguém é superior, que alguém é inferior, muitas coisas que você poderia fazer, você não fará na sua vida. Simplesmente porque acha que é menor, ou elevado, ou qualquer outra bobagem. Então, em nossas vidas, isso é o mais importante, porque é uma vida breve. É um tempo limitado, para o potencial humano florescer. Nesta vida, aqui se você está escolhendo o que fazer e o que não fazer, não. Tudo o que você pode fazer deve acontecer. O que você não pode fazer, não acontece, tudo bem. Você disse que uma pessoa pode desatar os nós da vida por si mesma ou com a sua ajuda. Como uma pessoa deve proceder para concretizar isso? Em primeiro lugar, por que você está tão cheia de nós? Por que você está dando nós em si mesma? Afinal de contas, você possui apenas um único fio de vida. Esse único fio, por que você está deixando ele todo cheio de nós? Veja. Os dois extremos da vida estão fixados. Se você vê esta vida como um fio, os dois extremos dela estão fixados, nascimento e morte. Me diga, como você dá nó em um fio que está fixado em duas extremidades? Você deve ser um verdadeiro veterano, algum tipo de especialista em dar nós. Se as extremidades do fio não estão fixadas, então você pode dar nós.
Se as duas extremidades do fio estão fixadas, como você dá nós nisto? Quando você é tão especialista em dar nós, o que fazer? É muito, muito difícil dar um nó. Quando ambas as extremidades do fio estão fixadas, elas estão fixadas? Estão fixadas ou não? No nascimento e na morte está fixado, não está? Portanto, como você dá um nó nisto? Ele nem mesmo pode ter nós. A vida não tem nós. É apenas que, por causa de uma sensação de insegurança tão terrível dentro de você, um terrível volume de cálculos aumentou em sua mente. Por causa desses cálculos, tudo parece cheio de nós. Não, 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 mas e o meu karma? Karma também é a mesma bobagem. Tudo pode ser corrigido num só momento se você estiver disposto. Porque ambas extremidades estão fixadas. Você nasceu um dia, você morrerá um dia. Os poucos dias que ficam entre, qual é o problema? Se você vive aqui com um certo senso de abandono, de qualquer maneira, o fio está fixado à morte, não existe a chance de desamarrá-lo de lá e colocá-lo em algum outro lugar. De qualquer maneira, é assim que a vida seguirá. Portanto, o que há nisso? Apenas viver totalmente, isso é tudo que há. O mais intensamente possível. Se essa intensidade vier, se tiver que vir, se você perceber que as extremidades estão fixadas, você só precisa lidar com esses poucos dias que ficam entre. E todas as suas ideias sobre ganhar e perder são apenas bobagens tolas na sua cabeça. Se você entender isto, você se tranquilizará. Você vai simplesmente ficar tranquilo. Quando você atinge a tranquilidade suprema, as pessoas sempre entenderam tranquilidade como letargia. Agora, só aquele que está tranquilo é capaz de intensa atividade, porque o descanso é a base da atividade. Aquele que está constantemente descansando dentro de si mesmo é capaz de infinita atividade. Aquele que descansa em certos momentos e atua em outros certos momentos está sempre se cansando da atividade. Portanto, eu estou falando sobre tranquilidade não como letargia, eu estou falando de tranquilidade como a vida é. A vida é tranquila. Só a mente está sob alguma tensão. Essa tensão veio porque a mente está desalinhada com a vida. Você está tentando forjar a sua própria criação e sustentá-la, o que não existe. Você não está disposto a viver na criação do Criador. Você está forjando a sua própria criação e tentando sustentá-la o tempo todo. Isso é uma verdadeira tortura. Tentar criar todos os tipos de coisas falsas e sustentá-las constantemente. Eu acho que nós deveríamos lhe dar um exercício. Eu não quero quebrar os pratos na cozinha, caso contrário eu poderia pedir para eles pegarem os copos ou pratos. Tente segurar 25 pratos em sua mão e mantê-los equilibrados. Ande e veja o que acontece com você. E especialmente, se estes pratos não forem reais, você tem que criá-los e mantê-los equilibrados, sem deixá-los cair. Quando ele cair e se estilhaçar, você tem que chorar, você tem que sofrer. Quando você tem que sustentar todo o drama a partir do nada,
Isso é estresse. Isso é um verdadeiro estresse. E é isso que você está fazendo. Os nós são inventados. Desatar os nós também é inventado. Quando nós dizemos meditar, nós falamos para você. Silencie toda essa bobagem e simplesmente sente-se. Pare a ação, ao menos por algum tempo. Mesmo aí você quer desatar o nó em sua meditação e você me quer em parceria, fazendo este ato tolo. Ontem foi o dia de definir o plano orçamentário da Índia, então eu pensei, deixe-me ver o que está acontecendo com o orçamento. Será que deram algum benefício fiscal para o yoga? Então eu liguei a televisão, queria ver o que estava acontecendo com o plano orçamentário indiano, e quando eu liguei tinha uma propaganda chamada Babalu ou algo assim. O nome do produto é Babalu. Este Babalu é um chiclete líquido, um chiclete de mascar, ok? É um chiclete, você mastiga para os seus dentes ficarem limpos e cheirarem bem, o que seja. Tem uma forma líquida. É chamado de Babalu e você pode estourar em grandes bolas. Então essa propaganda do Babalu é uma animação e esse personagem de desenho animado chega e ao invés de espremer o líquido dentro da boca, ele espreme no espelho e o líquido simplesmente escorre pelo espelho. Novamente ele espreme no espelho. Olhando para o espelho, ele espreme em sua boca no espelho e o líquido simplesmente escorre. Então ele se dá conta, ele pega e coloca para dentro e assim grandes bolhas saem e tudo mais. Essa é a propaganda. Eu só estava pensando, o mundo inteiro é simplesmente isso. Se você tentar alimentar a imagem no espelho, se você tentar falar com a imagem no espelho, se você tentar fazer qualquer coisa com aquela imagem no espelho, é apenas uma grande perda de tempo. E especialmente se for um espelho distorcido, é uma grande tolice. Isso é tudo que está acontecendo neste momento. O que quer que esteja acontecendo na imagem no espelho de sua mente, você cria todos os tipos de imagens e brinca com elas incansavelmente, porque de alguma maneira, você nunca esteve interessado na criação do Criador. De alguma maneira, você é tão horrivelmente egoísta que você acredita que um dia irá criar algo maior do que a criação? Algo mais interessante do que a criação? E esta é a sua dor, esta é a sua perda, este é o seu nó. Se você não sofrer, a vida não será boa. Você deve sofrer, sabe? Aquele que consegue ignorar uma criação desta magnitude e magnificência, se ele não sofrer, qual é o sentido da vida? Ele deve sofrer. Seu sofrimento não está acontecendo por causa de algo, seus nós não estão acontecendo por causa de algo, é somente porque você está envolvido demais com a sua própria criação. Você não tem olhos para a criação do Criador, não existe outra razão. E não me peça para ser seu sócio nesse negócio. Eu não entro nesse jogo. Isso é coisa sua, sem sentido. Meu negócio é outro, meu negócio é com a criação do Criador. Para mim isso é bom o bastante. Isso não é apenas bom o bastante, é muito bom. Eu não estou ocupado forjando a minha própria criação. Eu acho tolice criar qualquer coisa nesta cabeça, então eu não faço nada. Meu cérebro pode ser vendido porque ele não é utilizado. Ele não está trabalhando hora extra e nem noite adentro, ele simplesmente não é utilizado. Eu só o utilizo muito vagamente, apenas quando é necessário, só isso. Fresco, novinho em folha, sabe? Modelo antigo, mas novinho em folha. Então você e seus nós, não existem nós.
porque as duas pontas do fio estão fixadas. Como pode ser dado um nó? Se uma das pontas ficasse solta, seria possível dar nó? As duas pontas estão fixadas, sem possibilidade de dar nó. As pessoas querem contentamento? Bem, é preciso toda uma vida de esforço para a maioria dos seres humanos, que as coisas que eles buscam não irão e não podem trazer contentamento. Mover-se para um lugar em que você possa lidar com qualquer tipo de desafio simplesmente significa que foi dada a você a liberdade de fazer o que quiser, porque não existe o Deus, não existe encarnação. Avatar significa uma performance repetida. Para a mesma aspiração humana de contentamento, existem tantos esforços, tantos tipos diferentes de atividade no mundo. Quer alguém vá ao templo ou ao bar em busca de Deus, ou de bebida, ou de droga, quer busque paz ou guerra. Um está em busca de quinquilharias de vida, outro quer ir para o céu. A busca é essencialmente a mesma. As pessoas querem contentamento. Bem, é preciso toda uma vida de esforço para a maioria dos seres humanos, que as coisas que eles buscam não irão e não podem trazer contentamento. Samyama não é um esforço para você se contentar, mas para remover os ingredientes que causam condições de descontentamento dentro de você. Existe um processo em suas mãos nesse momento. O rumo que você dará a esse processo está em suas mãos, mas é um processo tão potente e vivo, um processo muito vivo e potente, que, se você se doar a isso, ele fará coisas que você jamais imaginou ser possível. Sobre o processo espiritual ser frágil, se você me perguntar, seu processo espiritual é desafiado com mais frequência aqui no ashram do que em qualquer outra cidade. É desafiado e é também apoiado. Isso é importante. Se você apenas desafiar, as pessoas podem se sentir derrotadas. Deve ser constantemente desafiante e também deve ser apoiado e cuidado. Ambos são necessários. Como eu disse, algum cuidado também é necessário, algum desafio também é necessário. Ambos são necessários. Não existe desafio, somente cuidado, você crescerá muito fraco. Apenas desafio sem cuidado, você pode quebrar. É um equilíbrio. Existe um equilíbrio perfeito? Não existe equilíbrio perfeito, todos se equilibram de alguma forma. Então, onde você sentir mais desconforto, permaneça lá. Isso será bom para você. Isso se você quiser crescer rapidamente. Se você quiser crescer lentamente, fique onde é mais confortável.
É preciso muito esforço para projetar constantemente cada situação dessa forma, para que haja nutrição e desafio, de ser o Inshanga para se tornar Isha. Isso quer dizer que onde quer que você vá, é a mesma coisa. Não importa se você está no meio do mercado, você é apenas assim. Você pode participar de tudo, mas intocável por qualquer coisa. Então este é um teste simples para você. Se você sente falta de qualquer coisa, não só de pessoas, de qualquer coisa, neste momento, qualquer coisa que estejamos acostumados, comida, conforto, isso ou aquilo, que verdadeiramente gostamos, mas que quando não está lá, não sentimos a falta. Quando você não tem algo, se você se sente na mesma condição de quando você tinha, essa é uma boa indicação. Isso significa que você está se movendo de um berçário para enfrentar qualquer tipo de desafio. Mover-se para um lugar em que você possa lidar com qualquer tipo de desafio simplesmente significa que foi dada a você a liberdade de fazer o que quiser. O que quer que desejemos, podemos pegar e fazer. నిను విడిసి ఉండలేను కన్నా తండ్రి వగుట చేత ఎన్నబోకు నేరములను సిన్ని కుమారుడనయ్యా శివా. Quem lhe disse que eles são encarnações de Deus? Não, você precisa compreender isso. Veja, a ideia de "o Deus" vem apenas de 3 religiões abraâmicas que dizem que existe o Deus em algum lugar, uma autoridade. Em nenhum outro lugar isso existe, de forma alguma nesta cultura. Nós chamamos qualquer ser que tenha evoluído além do que pensávamos ser um ser humano normal de Deva, o que significa que ele é divino. Porque, acho que eu já falei sobre isso, sabe? As pessoas chamam Tendulkar de Deus do cricket, todos querem vir e cair aos seus pés e tal, porque quando eles veem alguém que evoluiu além do que eles pensam ser normal, o que eles pensam que é normal, então, essa pessoa, eles dizem ser divinamente dotada, algo a mais do que aquilo que temos. Não existe o Deus, porque não existe o Deus, não existe encarnação. Avatar significa uma performance repetida. Sim, Avatar significa vir novamente em uma certa forma. Porém, não significa que o Deus veio. Se alguém é de um certo jeito, eles dizem, ele é a encarnação de Shiva. Você deve entender isso. Nessa cultura, por exemplo, eles falavam sobre Ramana Maharishi. As pessoas costumam se referir a ele como Bhagwan. Bhagwan geralmente se traduz literalmente como, quase como Deus. Obrigado por se juntar a nós. Nos conte suas observações sobre este assunto nos comentários. Inscreva-se para continuarmos nossa jornada juntos e convide outras pessoas a participarem deste caminho. Até breve!